O preço do barril de petróleo caiu quase 15% só em 2025 e levou consigo também as ações das empresas de petróleo daqui da nossa bolsa. Petrobras e Brava Energia acumulam uma queda de mais de 15%, enquanto PetroRecôncavo uma queda de quase 14% e Prio uma queda de mais de 10%. Cada barril de petróleo tem aproximadamente 158 litros de petróleo e começou o 2025 valendo ali próximo de 74 dólares e agora está sendo negociado próximo de 64 dólares por barril. Nós vamos entender por que isso está acontecendo e qual que é o impacto disso nas empresas petroleiras e também fazer uma avaliação de Petrobras para a gente encontrar o valor justo das ações da Petrobras. A primeira coisa que é relevante a gente falar é que o petróleo ele é uma commodity, da mesma forma que a soja, o minério de ferro, o ouro e o café. E o que é uma commodity, pessoal? Uma commodity é esse produto que é praticamente uma matéria-prima que não tem tanta diferenciação. E essas empresas de commodities, elas têm uma característica em comum. Elas não conseguem definir o preço de venda de seus produtos. Eles não conseguem ter este controle sobre o preço de venda. No que essas empresas de agricultura, mineração vão conseguir trabalhar? No custo de produção e na quantidade produzida. Então, uma mineradora, uma empresa de petróleo que possui um custo de produção baixo vai ter uma vantagem competitiva maior em relação às outras empresas do segmento. E quando a gente fala de custo de produção nas empresas de petróleo, nós estamos falando do chamado lifting cost ou custo de extração. Por que essas empresas não conseguem controlar o preço? Imagina só, a Petrobras ela só é uma empresa entre todas as empresas produtoras de petróleo no mundo inteiro. Nós temos os Estados Unidos, os países árabes que também produzem muito petróleo. Então, o que vai definir o preço do petróleo a nível internacional é a quantidade produzida de petróleo e a demanda. Se a quantidade produzida aumenta e a demanda permanece a mesma, o preço do petróleo vai cair. Já se a quantidade produzida diminui, mas a demanda continua a mesma, esse petróleo vai aumentar de preço. Da mesma forma, se a quantidade de petróleo permanecer a mesma e a demanda aumentar, o preço do barril também vai aumentar. E nós tivemos dois fatores que culminaram nesse aumento de produção do petróleo. Nós tivemos um anúncio por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, de um aumento de até 2,2 milhões de barris de petróleo por dia até o final de outubro deste ano. E outro fator que também contribuiu para a diminuição do preço de petróleo, além desse aumento de produção, é o medo de uma desaceleração da economia após as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Até o próprio secretário de Energia do governo Trump, Chris Wright, afirmou que o preço do petróleo vai cair durante o governo Trump. E por que houve essa queda em razão do medo de desaceleração da economia? Por um motivo bem simples, pessoal. A guerra comercial entre essas maiores potências do mundo ameaça a demanda global por energia. Imagina, as empresas produzindo menos vão gastar menos também com energia, com combustível, com petróleo. Então, esses foram os principais fatores que levaram o petróleo a ter essa queda de quase 15% em 2025. E as petroleiras que irão sofrer mais com essa queda no preço do petróleo são as que possuem um custo de produção maior. Atualmente, a PetroRecôncavo tem um custo de produção por barril de 13,93 dólares, conforme dados divulgados já nesse primeiro trimestre de 2025. Já a Brava Energia vai ter um custo de produção um pouquinho maior. O custo de produção da Brava Energia é de 16,3 dólares por barril, conforme dados divulgados aqui no quarto trimestre de 2024.
Para ficar tudo no mesmo padrão, eu estou considerando apenas o custo de extração e não o custo com frete. Aqui ela está apresentando o custo com frete de 17,5 dólares por barril, mas vamos considerar apenas o de extração de 16,30. No caso da Prio e da Petrobras, como são empresas bem maiores, mais consolidadas, o custo de extração é menor. A Prio está com um custo de extração de 12,8 dólares por barril. Nós vemos que houve aqui uma elevação no custo de extração no caso da Prio devido a alguns problemas de produção que ela teve em alguns campos, mas ela já chegou a atingir um custo de extração de apenas 6 dólares e 80 centavos por barril. No caso da Petrobras, é ainda menor. Conforme dados divulgados no quarto trimestre de 2024, o custo de extração da Petrobras por barril é de apenas 6 dólares e 34 centavos. E ela consegue extrair muito petróleo a um custo muito baixo do pré-sal, a 4 dólares por barril. Nós vemos aqui que em outras regiões, como em regiões em terra e em águas rasas, o custo de extração chega a 19 dólares. E em outras regiões que não o pré-sal, o custo de extração da Petrobras é de 17,52 dólares por barril. Mas como ela produz muito no pré-sal, esse custo fica bem baixo, apenas 6,34 por barril. Então, quando a gente vê isso, pessoal, a gente vê que Petrobras e Prio têm um controle melhor dos custos de produção do que as outras empresas de petróleo, PetroRecôncavo e Brava Energia. Então, caso o barril de petróleo, que hoje está na faixa aí de 64 dólares, continue caindo, ele vai afetar muito mais a PetroRecôncavo e a Brava Energia, que tem custos de produção maiores, do que a Prio e a Petrobras. Agora nós vamos concentrar a nossa análise na Petrobras, que é alvo deste vídeo. Se vocês quiserem que eu analise também as outras empresas de petróleo, só deixar aí nos comentários, ok? Olha só, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a estimativa de produção da Petrobras para os próximos anos. Conforme dados da própria Petrobras, ela busca atingir uma produção diária de 2,8 milhões de barris em 2025, 3 milhões de barris em 2026, 3,1 milhões em 2027, 3,2 milhões em 2028 e 3,2 milhões em 2029. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a estimativa diária da Petrobras de produção conforme esse planejamento dela, juntamente com a estimativa do preço do barril de petróleo ao final de cada um destes anos aqui. Ao final de 2025, 62 dólares e 63, de 2026, 2027, 2028 e 2029. E de onde que eu tirei essa estimativa no preço do barril? Essa estimativa no preço do barril eu tirei do mercado futuro, do mercado de derivativos, onde já estão ocorrendo negociações de compra e venda de petróleo para o final de 2025, 2026 e 2028. Então, com isso, a gente consegue aqui ter algumas estimativas de preço. Por exemplo, as negociações para outubro de 2027 cotam o preço do barril de petróleo em 64 dólares e 86 centavos. Então eu peguei aqui como referência os meses de dezembro de cada ano na nossa análise, de 2025 até 2029. Olha só que legal então, nós temos a estimativa diária de produção da Petrobras, nós temos a estimativa do preço do barril ao final de cada um destes anos aqui, e, portanto, nós conseguimos calcular a receita estimada da Petrobras por dia. Por exemplo, em 2025, nós estamos estimando que ela vai ganhar em torno de 175 milhões de dólares por dia, o que daria 64 bilhões de dólares em um ano. Convertendo este valor em dólares para real, com o dólar aí na faixa de 5,80, nós teríamos 371 bilhões de reais em faturamento ao final de 2025. E essa pequena queda de 80 dólares para 62 representaria uma queda de quase 120 bilhões
no faturamento da Petrobras, que daria aproximadamente aí menos 24% de queda na receita. No ano passado, que foi 2024, ela conseguiu vender o petróleo a um valor médio de 80 dólares por barril. Bom, temos essa estimativa na receita da Petrobras, vamos calcular então como que ficaria o preço justo das ações da Petrobras. Aqui nessa planilha, pessoal, nós temos as projeções de receita da Petrobras para os próximos anos e também projeções no lucro líquido, projeções no fluxo de caixa operacional da empresa, uma série de projeções de 2025 até 2029 e dados obtidos a partir das demonstrações contábeis da empresa de 2020 até 2024. Bom, depois de todos esses cálculos aqui, nós chegamos a um valor justo para as ações de Petrobras de R$ 46,45 para as ações Petri 3 e de R$ 43,31 para as ações Petri 4. Se a gente colocar aqui uma margem de 20%, ou seja, eu quero comprar essas ações com pelo menos 20% de desconto em relação a esse valor justo que eu cheguei. Então eu posso comprar Petri 4 até R$ 34,64 e Petri 3 até R$ 37,16. E ambas as ações, em relação ao valor atual delas, né, Petri 3 a R$ 33,22 e Petri 4 a R$ 30,97, possuem aí uma possibilidade de upside, ou seja, de valorização de quase 40%. Então, no nosso cenário de base aqui, com o petróleo sendo negociado a cerca de 60 o barril, nós teríamos esse valor justo para Petri 3 e este aqui para Petri 4. Se a gente for ter uma postura mais pessimista e dizer que o petróleo vai cair em torno de 50 dólares, nós teríamos já um valor justo bem diferente, como nós vamos ver agora. Eu vou colocar aqui que a estimativa para os próximos anos é de 50 dólares por barril em 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Então isso aqui vai mudar tudo o nosso valuation. Se o petróleo cair para 50 dólares, nós teremos uma queda de quase 40% na receita em 2025 e a Petrobras vai faturar aí 296 bilhões. Tudo isso vai mudar o lucro, vai mudar o fluxo de caixa e vai levar as ações da Petrobras para um valor justo de R$ 18,38 para as ações Petri 3 e R$ 17,13 para as ações Petri 4. Aí nós estaríamos falando de uma possível desvalorização de até 45%. Então, para vocês terem uma ideia do que o impacto na queda do preço do barril pode ocasionar na queda da receita, do lucro, do fluxo de caixa de Petrobras e, consequentemente, na queda do preço das ações. Mas vamos trabalhar também com um cenário mais otimista de que o petróleo vai continuar sendo negociado aí na faixa de 70 a 80 dólares, como era até pouco tempo atrás. Vamos novamente trocar aqui o nosso modelo, colocar 70 dólares para cada ano que nós estamos analisando aqui. Isso também vai ocasionar uma mudança muito positiva no nosso valuation. O petróleo a 70 também vai ocasionar uma queda na receita em 2025, já que em 2024 a média do preço de venda da Petrobras foi de 80 dólares por barril. Então nós teríamos inicialmente uma queda aí de aproximadamente 15% e um faturamento de 414 bilhões de reais. Bom, o valor justo das ações da Petrobras com o petróleo a 70 dólares chegaria a R$ 53,93 para as ações Petri 3 e R$ 50,28 para as ações Petri 4. Então o preço teto com uma margem de 20% para a Petri 4 seria R$ 40 e para a Petri 3 R$ 43,14. Nesse caso aqui, pessoal, nós estaríamos falando de um potencial de valorização de Petri 3 e de Petri 4 acima de 60%. Mas vamos voltar lá para o nosso cenário base do petróleo sendo negociado em torno de 60. Eu já coloquei aqui novamente os dados iniciais do preço do barril que nós tínhamos visto inicialmente
E com base nesse cenário, nós vamos estimar também quanto de dividendos a Petrobras irá pagar no ano de 2025. A Petrobras define na sua política de remuneração dos acionistas que irá distribuir 45% do fluxo de caixa livre como dividendos. E o que é esse fluxo de caixa livre? Basicamente, é todo o dinheiro que a empresa consegue gerar nas suas atividades operacionais, descontado o dinheiro que ela investe, por exemplo, para comprar maquinário, para comprar uma nova fábrica e etc. Ou seja, é um dinheiro que realmente entra para a empresa depois que ela realiza esses investimentos. Como no nosso modelo nós estamos estimando o fluxo de caixa futuro, fazendo um valuation por fluxo de caixa descontado, nós conseguimos calcular quanto seria os dividendos pagos em 2025. Bom, em 2025 nós estamos estimando um fluxo de caixa de aproximadamente 94 bilhões de reais. Se a Petrobras distribuir 45% desse fluxo de caixa de 94 bilhões, ela vai distribuir 3,28 por ação, que daria um dividend yield de 10,60% para as ações Petri 4. Pela nossa projeção, em 2026 ela ia pagar 3,58, 2027 3,82 e 2028 R$ 3,86 em dividendos. Tomando esses 4 anos aqui, nós teríamos já aproximadamente R$ 14,54 em dividendos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós falamos um pouco sobre o petróleo, sobre o custo de produção das empresas petrolíferas aqui no Brasil e terminamos falando sobre o valor justo das ações da Petrobras e também os dividendos projetados aí para 2025 até 2028. Como nós vimos, a Petrobras tem uma boa gordura ainda e está descontada mesmo se o petróleo continuar sendo negociado na faixa de $60 por barril. Se vocês gostaram do vídeo, querem ver outra empresa aqui sendo analisada dessa forma, deixa aí nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal.